Está no ar mais um episódio do nosso FaloCast. E hoje nós vamos receber nosso convidado, que é graduada em Ciências Humanas e Filosofia pela UFABC e mestrado em Humanas e Sociais. Ele foi professor na Polícia Militar entre 2017 e 2020 e instrutor do ProErd em São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo, Carlos Augusto! Muito obrigado. É um A prazer estar gente aqui que com vocês. agradece. Então, a gente queria perguntar para você, primeiramente, assim, se você pode explicar para a gente o que é resumidamente o ProErd? O ProErd. ProErd, né, o nome dele é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Ele tem aí seus 30 anos aqui no Brasil e mais de 40 anos no mundo, né? O ProErd é uma franquia, ele não é brasileiro. Ele vem de Los Angeles, dos Estados Unidos. Ele foi fundado em 1983 por uma psicopedagoga em parceria com outros órgãos, né, públicos. O objetivo principal dele era o combate ao uso de drogas, né, entre jovens, né, crianças e adolescentes. Então, ele procura trabalhar com um policial na sala de aula e o policial explicar para as crianças e os adolescentes sobre os riscos das drogas. Isso quando ele foi criado. O ProErd tem o nome dele de Dare, né? O Darren, como a gente conhece aqui do nosso mascote, mas é o Dare, Drug Abuse Resistance Education. E aí ele foi exportado para o mundo todo. Então, México, Brasil, Argentina, né, Europa, Ásia. Então, ele está em mais de 53 países hoje, o ProErd. Ele é bem grande. Aqui no Brasil, ele chega em 1993. A Polícia Militar do Rio de Janeiro foi a que trouxe. E em 1997, São Paulo capta o ProErd também, né? E começa a aplicar. Hoje, em todos os estados brasileiros, no Distrito Federal, tem ProErd. Então, é um programa bem amplo, né, que é aplicado por uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública e é aplicado nas escolas municipais, né, estaduais ou particulares, por policiais militares. E qual que é o objetivo, assim, do ProErd? O objetivo do ProErd, a princípio, é a prevenção, né? Ele surgiu com a ideia da prevenção do uso de drogas. Hoje ele tem um outro formato. Ele foi se adaptando, até o mundo muda bastante, né? A gente tem bastante mudança e nada mais certo também do que o ProErd também mudar. Então a ideia do ProErd hoje é dar ao estudante, né, ao aluno, a força para ele saber dizer não, para ele saber dar a boa resposta, para ele fazer boas escolhas, para ele pensar nas consequências dos seus atos. A ideia de falar de drogas mesmo é bem diminuta, é bem pouca. A gente tem uma aula só que a gente fala muito sobre o cigarro, né, as questões da nicotina, os riscos do álcool, principalmente no uso precoce, né, da transformação do corpo, que está ali em processo de crescimento. Mas a ideia mesmo, o grande luna cervical ali do ProErd é dar autonomia, é provocar isso na criança e no adolescente. Olha, você é dono das suas decisões. Por mais que seus pais estão ali com você, né, no seu crescimento, é você que tem que escolher. É fazer o aluno ter responsabilidade, né? É ele entender que ele tem. Exato. Ele entender que ele tem. Eu até brinco com eles, falam assim, eu tô aqui para falar o que vocês já sabem. Se vocês não souberem o que é responsabilidade, tem alguma coisa muito errada. Se você não souber o que é respeito pelo próximo, tem algo muito errado aí. E aí a gente tem que olhar para as famílias, né? Apesar porque o aluno é o retrato da família dele. Exato. Aquilo que ele é o espelho. Ele tá espelhando aquilo lá. Então o ProErd ele tem esse canal, né? Então o policial entra na sala de aula e ele começa a dar esses pequenos passos ali, né? Então são 10 lições, 10 lições, que a gente começa falando sobre responsabilidade e a decisão, né? O poder de escolha, que o ProErd usa lá o modelo de tomada de decisão ProErd. Antes de você tomar uma decisão, pense nela, defina, analise os prós e os contras, faça um balanço se isso é bom ou ruim, que é o basicão, né? Eu até brinco que as pessoas pagam muito caro hoje em terapia para fazer isso. Mas aí a gente começa com esse passo a passo. Na segunda aula a gente fala muito sobre as questões das drogas e é legal falar de drogas com as crianças, né? Porque o que eu acredito como professor, né, na minha formação, tanto como professor, como acadêmico, pesquisador, é que os pais já devem estar falando isso com os alunos, as crianças, desde sempre. Porque a primeira coisa que eu falo para eles é assim, o que é droga? E eles não sabem muitas vezes responder o que é droga.
Mas aí a pergunta, né? Droga é boa ou ruim? E todo mundo responde, é ruim. Não, não é ruim. Se eu tomo um remédio para dor de cabeça, se eu não tomo um remédio para dor de barriga. Drogas são substâncias que alteram o seu estado físico e mental. Exato. Né? Essa é a concepção de droga. Agora, se droga é ruim ou não, é uma questão, assim, do uso. Pra que você usa ela e Pra quando? que você tá usando. Que tipo de droga que você usa também? Porque se você for no hospital fazer uma pequena cirurgia, você não usar anestesia, acho que não vai ser legal. Exatamente. Né? A penicilina salvou vidas. Então, assim, falar de droga é super importante, né? Então, eles entenderem. Na verdade, é isso, é entender o que é droga. Drogas são isso aqui. Ó. E tá, o que eu vejo com isso? Aí é você. É você que vai ter que entender a sua funcionalidade e isso, tudo mais. Aí depois a gente vai falando sobre dizer não, e dizer não com respeito. E dizer não é uma coisa muito difícil. Falar não para uma pessoa, ainda mais pessoas que você conhece. Mas eu vou magoar. Convívio, né? A pessoa te pede alguma coisa que você quer sempre aceitar, você quer agradar. E na fase de pré-adolescência, adolescência é uma coisa complexa, porque você quer fazer parte de grupo, você quer fazer novas amizades, você quer agradar, você não quer ser excluído. Então você acaba dizendo sim para coisas que podem te prejudicar, sem ter refletido se aquilo era bom ou ruim para você. Na verdade, talvez era bem ruim e você aceitou. Adultos têm dificuldade de falar não. Imagina um adolescente. Imagina um adolescente. E isso tudo que você explica para as crianças na sala, você teve um preparamento, né, sobre tudo isso, porque você foi instrutor do ProErd. E como que você ingressou para ser instrutor? Eu virei uma chave bem complexa, porque assim, eu sou policial militar há 20 anos e por praticamente 15 anos da minha carreira eu trabalhei no policiamento especializado, que era a Força Tática, e era um policiamento bem na área da repressão, né, policiamento extensivo, crime organizado e tal. E durante esse meu período de carreira, eu estava na universidade, já tinha ingressado na universidade pública, que foi maravilhosa, foi uma transformação na minha vida, a UFABC. Devo muito a ela. E aí, dentro da UFABC, estudando Ciências Sociais e Humanas, estudando Políticas Públicas, licenciatura. Algumas coisas foram causando uma inquietação, principalmente na área da educação, que era uma coisa que sempre me agradou, e dar aula sempre me agradou. Eu já dava aula já na própria instituição, né? E aí eu tenho uns amigos, pessoas maravilhosas, que uma delas é a policial Sheila, e falava, vem pro ProErd, talvez você vai se encontrar aqui e tal. Eu já estava cansado ali daquele tipo de serviço. E aí eu fui buscar a vaga, né, que você tem que fazer a inscrição do curso. E aí o curso é aplicado, né, pela Polícia Militar. E você vai fazer o curso. E aí foi onde eu me deparei com um cenário totalmente diferente daquilo que eu conhecia na própria instituição. Porque o curso do ProErd, você não faz fardado, você brinca, você joga, você interage. É totalmente diferente. É muito legal. É muito legal. Até um abraço aos instrutores do ProErd, que são guerreiros, assim, e eles transformam mesmo, sabe? Pega ali um policial que foi formado para trabalhar no policiamento extensivo, né? Lidar com questões complexas do dia a dia da polícia, da sociedade. E aí você entra num contexto de que você vira professor. Olha, agora tudo bem, você está fardado, mas você vai estar numa sala de aula. Você vai falar com crianças. E são crianças. E você entra fardado mesmo. Tem que entrar fardado. Você vai fardado, não foi usado bonitinho. Aí vai na sala de aula para falar do programa. Aí a formação são 2 semanas, né? Em média. Então você fica ali imerso ao contexto educacional, pedagógico, né? E dentro também da que o ProErd pede, né? E aí quando você se forma é muito interessante, porque você vai fazer a prova final numa escola. Nada melhor do que o próprio aluno te dizer se você está apto ou não. Então você vai falar com os alunos. A prova não é teórica, assim? Não, é prova prática. Que da hora. A prova é prática. E aí você vai para uma escola que eles escolhem, você não sabe onde é. E no final você é avaliado pelos próprios alunos. Que legal. São eles que dão retorno. Esse policial vai ser um bom professor. E sobre o mascote do ProErd, que é um leão, que a gente tem até aqui na nossa mesa, você sabe por que era um leão? Deixa eu mostrar para o pessoal. Olha, gente, que fofinho. Olha, gente. Olha que bonitinho. Darin. É o nome do ProErd em inglês. Darin. Que bonitinho. É uma das perguntas que mais me fazem no ProErd. Por que é um leão? É porque quando criaram o ProErd, todo programa é bom ter um mascote, ter uma imagem e tal, né? E o leão tem aquela questão da força, da coragem, né? Que é a imagem que o leão remete, né? Da selva e tal. E eu acredito que foi isso. Eu não tenho uma explicação lógica, porque né, teria que conversar com a fundadora do ProErd por que ela escolheu um leão. Eu até brinco com as crianças, como eu estou no Brasil, eu escolheria capivara.
também. Eu acho fofíssima. Daria Eu daria muito. E a capivara tá. Nossa, você Tá em moda, tá em alta. Gente, eu fui na Liberdade, todo lugar que você olhava tinha uma capivara. Todo! E elas estão nos rios por aí, né? O rio tá poluído e ela tá lá nadando. Exato. É um baratinho. Tranquila, Pura né? resistência. É, capivarinha. E por que o Proerd, ele não atua mais quando é um adolescente mesmo, por exemplo, no ensino médio, como você comentou antes, é no primeiro. Mas por que ele não tem esse projeto de acompanhar do primeiro até o terceiro? Quando ele foi criado, e pelos estudos que eu acompanho hoje, ele teve um objetivo prático-pedagógico para trabalhar com 2 pontos de idade. 10, média de 10, 11 anos, que é o 5º ano que nós temos hoje, que é a transição da pré-adolescência para a adolescência, né? Ou, na verdade, da infância para a pré-adolescência. Uhum. E é uma parte complicadinha, né? Quem assistiu lá Inside Out, lá, ou Divertidamente, sabe? É Gente, aquela loucura na cabeça da criança, né? E aí depois ele retoma no 7º ano, né? Com 12, 13 anos, para dar o reforço também, que são 10 aulas. E aí esse é o foco principal, né? De certa forma, e isso, na minha opinião, ele é bem interessante nisso. Ele está pegando 2 pontos muito delicados aí. Hoje ele tem uma base para dar mais sustentação, que você pega o ProEd até do primeiro aninho. Então, lá com 7, 8 anos, 9, 10, até chegar ao 5º ano, você vai falando sobre riscos, sobre pedir ajuda, sobre sociedade, sobre regras, né? É bem interessante também. Aí hoje também, atualmente, o ProEd trouxe o ProEd para o ensino médio, que é o ProEd para o primeiro ano do ensino médio. São temas bem atuais, na minha opinião. A gente fala lá também sobre consequências, a gente fala sobre, por exemplo, a dopamina, e aí você pode falar de dopamina já para o adolescente, e para a criança ela não vai entender. Então, para o adolescente já entende que, olha, as suas decisões, as suas atitudes, elas têm muito a ver com prazer. Então, nós somos movidos a prazer. A vontade de tomar água é uma saciação de prazer, só que quando você termina, ele para. É o tal da busca pela felicidade, né? E a droga é isso, ela causa prazer. Ela libera, né, dopamina, tipo, em quantidade tal, depende da substância, mas ela vai liberar. E aí é que tá o risco, né? O problema da dependência tá aí. O que te dá prazer? Jogar, por exemplo, hoje está em altos jogos online, jogos de aposta, que sempre existiram, mas hoje está mais fomentado, causa prazer também. Exato, tem um monte de influencer também. E vai lá, é propaganda. Então são coisas assim que te dão prazer, mas será que esse prazer ele é bom? É momentâneo. Ele é momentâneo. Assim como tomar uma água. Exato. Você tá com sede, toma uma água, acabou, passou. Você vai lembrar disso depois quando voltar a sede. Aí é isso que a gente tá falando com os adolescentes. Olha, veja bem, pensa se isso vai ser bom para tua vida. Que é uma coisa difícil. Porque a gente é induzido a dar respostas para agora. É difícil você pensar no futuro. Exato. Você quer agora, eu quero me sentir bem agora. Mas muitas vezes o sentir bem agora vai te dar respostas, vai te dar resultados no futuro que são muito prejudiciais. Ou não. Aí é que tá a questão. Então, o ProEd no primeiro ano do ensino médio, a gente tá falando disso com adolescente. Quando a gente fala de álcool, do cigarro, do vape, né, da nicotina, que tem a nicotina, é isso. Você está buscando um prazer momentâneo, só que as consequências disso são muito drásticas. Então pensa bem se isso daí vai te fazer bem ou não. Eu digo sempre assim, coisas que não dá prazer muitas vezes, elas podem te dar até um futuro melhor. Estudar, por exemplo, não é fácil, não é tão prazeroso, mas, bom, eu tenho que fazer isso, né? Tem uma obrigação. Só que a ideia é entender por que eu tenho que fazer. Exato. Essa é a reflexão que eu acho que eu trago muito da minha parte pedagógica da licenciatura em filosofia. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que ler tal autor? E é preocupante, porque a gente vive um momento em que as influências, elas são de vários caminhos, né? Se você olhar para os anos 90, início dos anos 2000, o que se falava numa sala de aula ou dentro de casa, não tinha muito questionamento, você não buscava outras fontes de informação. A partir de 2005 em diante, 2015 então, com o advento aí de Instagram, TikTok, outras tantas redes, podcasts, que são, né, hoje uma grande fonte de informação, você tem informações boas, mas ao mesmo tempo também tem informações muito ruins. Aí é que tá, qual eu escolho? Então eu vou ter que questionar sempre, questionar, refletir, será que isso é bom, será que isso não é legal, isso é bom pra mim, não é bom pra mim, se eu fizer uma coisa errada, como é que eu saio disso? Ah, poxa, tomei uma decisão que não foi legal.
sei lá, escolhi um filme pra assistir, não foi bom. E agora? Ah, tá bom, conviva com isso. Respira fundo, escolhe outro. E você sente que os alunos, eles entendem esse impacto da consequência E das eles atitudes gostam deles? também das aulas, tipo, eles entendem e gostam. E o que eu senti aplicando pro ERD no ensino médio é que sim, houve um retorno legal ali. O que eu senti falta é que, assim, precisa que os alunos já tenham um pouco disso. Sim. Porque chega do nada para falar para você que você tem que pensar nas suas consequências. Se você não pensa aí, nunca parou para pensar, você já está com 16 anos. Eu tenho pouco tempo para dizer isso. Eu tenho 1 hora, no ensino médio são 4 aulas. Eu tenho 4 aulas de 45 minutos para te falar isso. Então você provavelmente só mais um que está te falando. 4 aulas em um ano? 4 aulas em um ano. Que pouco. É um programa que aplica. Pro 5º ano, por isso que no 5º ano a gente atua mais. Porque no 5º ano são 10 aulas, 10 lições, a gente tá falando mais vezes, né? E ponto a ponto com eles. Só que não adianta também eu chegar pro ensino médio e ficar lá 1 ano também falando com eles, que vai ficar cansativo também. Então eu tenho que vir pontual mesmo. Olha, acorda aqui, ó. Abre o olho. Você tá indo bem mesmo? A sua vida tá legal? É isso que você tá querendo pra tua vida? Você já decidiu algumas coisas? Porque você tá decidindo o tempo todo. Você decide a roupa que você usa, a comida que você come, com quem que você anda. Exato. E você já tá decidindo isso desde os seus 9, 10 anos. A família da gente, ela te canaliza ali pro ponto. Que é uma coisa que as famílias precisam entender. Filho é pro mundo. Filho não é pra você pôr no bolso. Mãe não é canguru. E nem o canguru fica com ele pra sempre. Né? É um pouquinho só. Uma hora ou outra vai sair Ele de tem casa. que sair de casa. Ele tem, Ele exatamente. tem que sair saudável. Ele tem que viver, ele tem que cair, ele tem que errar. E aí você tem uma leva de uma geração, talvez, e o não é o fim do mundo. A frustração. Ah, eu fiquei apaixonado e a pessoa não me retornou. Não quero mais minha vida. Poxa, calma. É normal. Né? Chora um pouco, né? Come uns doces e bola pra frente. Passa, vai ter que passar. E isso tem que vir de casa. Então, pro ERD, e já saiu muitos estudos sobre o ERD questionando se ele é eficiente ou não eficiente. Ele é eficiente desde que todas as instituições sejam alinhadas. Então, eu preciso que a escola esteja alinhada, eu preciso que a família, que a primeira instituição esteja alinhada, que os alunos estejam alinhados, porque aí você faz efeito. Se eu falar para uma pessoa, pense nas consequências dos seus atos, você já está pensando, falou, não, eles têm razão, é isso mesmo. Porque não adianta nada o ERD vir e ir em casa nem muda ligar. tudo. Aí mas você falou que veio falar, minha mãe fuma vape. Exatamente. Então. Influencia, né? Totalmente. O pai, né? O pai ou a mãe. Exatamente. A questão do álcool. Tipo, você tem um pai, às vezes, que tem questões de alcoolismo, tem um comportamento agressivo, é violento com a mãe. Como é que eu digo para essa criança que ela tem que ser educada? Que ela tem que respeitar o próximo? Quantas vezes eu chego na sala de aula, e meus colegas sabem disso, que você chega na sala de aula, você pega um aluno que, você, né, no linguajar, esse aluno é terrível. Mas tem um terrível que ele é imperativo, que ele é, e é bom. Criança tem que ser assim mesmo, brincar, né? Se não brincar, tem alguma coisa estranha. Aí você tem que pensar nessa questão. Agora, ele é mal educado, ele faz bullying, ele agride as pessoas. Não, estamos falando de uma criança com 10, 11 anos. Opa! Alguma coisa tem. Aí quando você chama, as escolas normalmente chamam os pais para conversar, aí você tá ali o retrato. A mãe é violenta, às vezes, ou a mãe está sozinha e o pai é ausente, ou o pai é violento. Já tem questões de drogas em casa, ou na família, enfim. São problemas sociais que precisam estar alinhados. A gente tem que trazer... Vocês estão um podcast falar de educação, né? A educação é um complemento de todas as políticas públicas alinhadas. Sim. Bom, e aproveitando o assunto, a gente vai iniciar o nosso primeiro quadro, que é o quadro Falou Tudo. Eu vou começar dessa vez. E eu queria te fazer uma pergunta que é... A Gi não explicou, né? Bom, o quadro Falou Tudo, eu vou fazer 3 perguntinhas pra você e a Gabi vai fazer 3 perguntinhas. Aí você tem que falar realmente tudo o que você pensa. E a primeira pergunta, que aproveita já se assemelha, como o ProERD trabalha com os pais e responsáveis para reforçar as mensagens aprendidas pelos alunos na escola? O ProERD, ele hoje, o material novo, ele manda lições para casa, né? Antes não tinha. E as lições estão nas últimas páginas, você manda para a criança discutir o assunto que foi falado em sala de aula com os pais. Então, por exemplo, nós falamos sobre os efeitos das drogas.
né? Cigarro, do álcool. Então eu dou uma atividade para a criança para ela retornar com aquilo feito, uma conversa com os pais. Eu vou chutar um número aqui, mas é mais ou menos isso, tá? 90% não volta. Aí quando volta, você viu que foi feito com uma vontade, foi feito de qualquer... ou a própria criança fez sozinha. E algumas falam, eu fiz sozinha porque minha mãe não tem tempo, eu fiz sozinha porque meu pai não quis me ajudar, eu fiz com a minha irmã mais nova. Então, assim, falar com os pais é uma coisa importantíssima. A escola já tenta fazer isso. E esse é um grande desafio da escola. A escola, bom, semana retrasada, um pai chega e agrediu o professor porque o professor reprovou o filho dele. Nossa. Temos um Meu problema. Deus. Temos um problema. Os pais hoje não se conformam que o filho foi chamado a atenção. Temos um problema. Acho que o filho é um santo, Sim. só porque assim não tem casa, não vai ser. Mas tudo bem, são regras. Sim. A sociedade é composta por regras, eu preciso entendê-las, né? Gostando ou não, eu tenho que entendê-las. Se eu não concordar, aí eu tenho todo um caminho para questionar, e aí eu tenho as questões da sociedade, né? Para poder também buscar mudar, talvez. Mas eu tenho que entendê-las, eu tenho que respeitar. O mínimo é respeitar o próximo. Então, se eu tenho uma criança, um adolescente que não entende isso, tem coisa em casa. E aí fica difícil. Esse é um desafio que a educação tem hoje, porque não é papel da educação fazer isso. Não é. O papel do professor na sala de aula é ensinar conceitos, né, acadêmicos, educacionais, com base nas diretrizes da escola. A escola faz a socialização, convívio, primeiras regras, Exato. beleza, até tudo bem, mas isso já tem que vir de casa. Sim, com certeza. Então não dá para chegar e jogar a responsabilidade pro professor que estão fazendo, pro policial do Proerd. Não vai dar. Então é um grande desafio. Eu já vi muitos casos de, às vezes, alguns alunos aprenderem, por exemplo, essas coisas básicas de educação na escola, porque os professores tinham a maior preocupação e ensinavam, porque em casa talvez ou o pai trabalhava e não conseguia, ou Não tem, então se não conseguir, tá complicado. Eu até brinco com as colegas minhas coordenadoras, diretores de escola, eu falo assim, eu acho que as famílias hoje precisam pensar assim, pô, nós vamos ter filhos. Tá, então vamos criar uma cartilha. Olha, tem essas regras aqui. Não é só comemorar mêsversário, né? Tem coisas difíceis para criar filho. Não existe uma receita de bolo. É trabalhoso, vai ser cansativo, você tem uma vida na sua mão, tem responsabilidades que não dá para abrir mão. Não dá para eu pegar e terceirizar o trabalho, que é o que tá fazendo. E a rotina de trabalho tá assim, excessiva, né? As pessoas estão trabalhando tanto que ter filho é apenas um ponto. Tipo, eu estou terceirizando o meu serviço. Então eu tenho minha criança, então até os primeiros meses eu fico ali, aí eu já estou jogando. Aí eu mando para creche, deixo para terceiros e vai ali, aí eu não tenho vínculo com pai e mãe, que tem que ter. E não é ser fácil ser pai e mãe, porque é os primeiros não. Né? Eu quero, não. Por que não? Porque não é para ter agora. Né? E a gente tem uma geração, talvez é uma geração que foi privada de muitas coisas, que está se tornando pais, não são hoje pais, e que acreditam numa ideia de que ser pai e mãe é dar tudo. E não é. Sabe? Meu filho tem tudo. Coloca ele na escola particular, ele tem natação, ele tem inglês, ele tem espanhol, ele faz balé, faz música, faz o quê, mas ele é criança. Mas tem tudo. Tudo que eu não tive, né? Essa é a resposta. Tudo o quê? Tudo que eu não tive. Não. Essa é uma questão. Você está dando tanta coisa, mas será que você está dando o básico? Educação, família, amor, carinho. Criança que e é o reflexo novo. Criança que tem amor e carinho, que tem acolhimento, que tem a família próxima, independente de classe social, é uma outra criança. Exato. Ela tem um viés. Aí eu posso ter a política pública mais perfeita do mundo. Se ela não tiver isso, complica. E às vezes isso até pode refletir no futuro, né? Porque muitos profissionais de psicologia falam que às vezes coisas acontecidas no passado refletem e geram traumas. O Freud aí. É repressão. Você tem um trauma lá atrás e não vai esquecer. Eu falo que poxa, adultos, vocês já são adolescentes. Não tem, você lembra do dia que você não foi ouvida, do dia que você foi excluída, do dia que te causou uma dor. Mas isso faz parte da transformação, da criação do caráter. A questão é como eu vi isso. Porque se eu tenho uma frustração que vem de terceiros, ou não, que eu recebi de algum lugar, né? Em casa eu tenho aquele acolhimento, respira, tá tudo bem, eu tô aqui, vamos lá. Isso. Eu não passei na prova, fui mal no trabalho de escola, tá tudo bem.
Vamos ver isso aí. Talvez você não seja bom em matemática, seja bom em português, e é normal. Vamos melhorar. Né? Isso é crescimento. Agora, não pegar e fazer para você, não pegar e dizer que o outro que te deu essa nota tá errado, Uhum. dizer que a escola tá sendo super repressora. Coitado da escola. Os professores estão malucos. Tá tudo na mão deles. E cada vez mais, essa terceirização tá sufocando os professores. E como policial ProErd, eu tenho um baita privilégio. Eu falo isso para todos os meus colegas. Eu estou em quase todas as escolas que eu posso estar. Então, eu ando lá em média 12 escolas por ano. 12 escolas por ano é praticamente aí quase 50 e poucas salas. Uhum. Então, eu vejo 50 salas diferentes. 50 salas, cada uma com média 30 alunos, é muita gente. Mais de 1.200 crianças aí que você tem contato. São 1.200 pessoas diferentes. Deve ser muito difícil para o professor administrar tudo isso. Totalmente. E às vezes ele trabalha em 2 escolas. É. Tempo, a maioria. Porra, a maioria, né? 2, 3. E aí você entra na sala de aula, às vezes você vê o professor com aquela cara esgotado já. Uhum. Tipo, ainda bem que você veio. Vou ali no banheiro um pouquinho. Principalmente no fundamental, né? Fundamental sempre acontece isso, sempre. Principalmente no primeiro, no segundo. Você tá cansado. Porque tá tudo na mão deles. E aí, muitos assuntos que a gente traz, assim, pra discutir, eles estão numa situação que, assim, se eu falar isso, nossa, imagina, os pais vêm matando. Realmente. Aí você fica, poxa, mas se o pai tá reclamando de falar de um assunto desse que é tão importante, por exemplo, violência infantil. No ProErd, os meus colegas, isso me chamou muita atenção e provavelmente é um tema que eu quero pesquisar, fazer um artigo, pelo menos um trabalho bem profundo sobre isso, é a questão do aparecimento de violência infantil nas escolas. É grande, o número é muito alto. Isso é dado, tá? O Fórum de Segurança Pública lançou, acho que o último resultado de que o número de violência infantil, de abuso infantil, aumentou demais. Ele caminha junto com a violência feminina, a violência contra a mulher. E são crianças, não são vulneráveis. O problema é que a criança não pede socorro. Uhum. Então, o adulto, a gente está falando de violência contra a mulher, mas no caso do adulto, ela é adulta. Ela já tem isso. Ela é difícil, né? Não vamos entrar nesse detalhe, mas é difícil. É uma coisa que precisa de muito trabalho, a gente vê o quanto é, e todo dia você liga a televisão, tem, né, uma violência contra a mulher, assim, escancarada. Elas lembram isso aqui no centro, o cara vai lá, né, agride, né, atira na ex-companheira, na frente de todo mundo, como se nada fosse acontecer. Quando se fala de criança, tem um problema muito sério aí, porque as crianças, elas não sabem muitas vezes que elas estão sendo abusadas. Ela é criança. E aí o abusador, normalmente, é uma pessoa muito próxima dela, tem muita confiança. E ele cria uma pressão nela, dizendo, não vai contar pra ninguém, não, mas eu sou seu amigo, não, mas é isso mesmo, tá tudo bem. E aí eu tô falando de criança com 4, 5, 6, 7 anos. Quando a gente chega na sala de aula, nós temos uma dinâmica que é uma caixinha de perguntas. E nessa caixinha de perguntas, as crianças colocam perguntas à vontade. Né? Eu coloco umas regrinhas, porque assim, são perguntas também que vai, né? Por que a Lua é a Lua? Não rola. Né? Eles querem saber de polícia, já perseguiu alguém, isso aqui. Põe umas regrinhas, só não vai falar de polícia, vamos falar de ProErd. E às vezes vem as dentro, porque é anônima, né? Então, quando você solta no ar, assim, questão de, olha, cuidado, se alguém falar coisas que você não gosta, se alguém vir falar, pedir para você fazer coisas que não deve, peça socorro, peça ajuda, né? E aí aparece. Aí aparece perguntinhas, tipo, o que é estupro? O que é abuso sexual? Se a pessoa tocou no seu corpo, se aí tá errado. E aí vai chegando, vai chegando. Isso é muito. E é anônimo, né? E não dá pra saber. Que bom que é anônimo, por isso que chega. Aí quando você pega esses casos, é lógico que a escola tem todo o procedimento ali, você conversa com a professora, aí passa um tempinho, o aluno vem falar, você vai dando, né, condições para falar. E aí quando fala, aí você morre do coração. Aí é o padrasto, o pai, o tio, o vizinho, né, o caso da aluninha minha. Eu tava preocupada porque toda vez que eu passava na escada para ir pro portão, o vizinho ficava me encarando. Só que o olhar dele era um olhar muito ruim. E aí ela tava com a ideia de que um olhar ruim. Fala, não, esse olhar ruim é ruim mesmo. Ele tá te olhando, tá olhando pro seu corpo. E as meninas mudam mais rápido que os meninos. Né? Além dos 10, 11 anos, elas estão amadurecendo mais rápido. E é muito difícil eu conhecer uma mulher hoje. Né?
sei lá, você pegar uma menina de 14 anos e perguntar assim, você já foi assediada? Alguém já olhou pra você de forma que você não gostou? Já falou coisa que você não gostou? Quase todas vão dizer sim. E é o que os meninos não têm. E aí eu converso isso com os meninos, falo, olha, então quem é o possível agressor, né? Mas aí quando você fala do abuso infantil, as crianças precisam entender que o corpinho dela é dela. E aí tem uma pessoa que eu conheci lá em São Bernardo, a doutora Daniela, que é da DDM, na Delegacia da Mulher, e ela tinha um trabalho maravilhoso, assim, de ir na escola, só que assim, ela tinha tanto trabalho para ela já na Delegacia da Mulher, que ela não consegue desenvolver isso o tempo todo. E ela tava passando aquela do semáforo, né? Que é sobre o toque do corpo. Então, o verde, tá tudo bem, a pessoa pegou na sua mão, pôs a mão na sua cabeça, não, então tá legal, não tem risco aí. Opa, a pessoa pôs a mão na sua barriga, pôs a mão na sua coxa, esse é sinal amarelo, conta pra alguém imediatamente. Vermelho, partes íntimas, nem pensar e tal. Tem até um videozinho que eu encontrei esses dias, é muito legal, bem educativo sobre isso. Quando você fala isso para as crianças, elas tomam um susto. Elas tomam um susto, ela fala, nossa, não podia pôr a mão? Não podia. E com toda essa história de abuso, eu tenho uma pergunta para te fazer. Como medir o impacto real do ProErd na redução dos comportamentos de risco entre os jovens? Porque isso é um comportamento de risco, né? Pesquisa acadêmica. Como pesquisa acadêmica? Pesquisa acadêmica. Uma pesquisa mais recente que saiu do ProErd era com relação ao impacto na redução de danos das drogas. E o resultado não foi positivo. Porque realmente são muitas influências que o ProErd sofre. E para você falar assim, olha, drogas é ruim, né? As drogas como cocaína, crack, vai fazer mal. Você falar isso com 10 anos, ela fala, nossa, credo, não vou usar. Quando ela tá com 12 anos, ela tem uma influência tão grande já na vida dela, e dependendo das influências, ela esqueceu o que o policial já falou. Né? Por isso tem que ter sempre o reforço. Que aí é que tá. Né? O ProErd só vai ser eficiente se isso é falado todos os dias com ela dentro de casa, na escola e pelo policial. Aí o policial é só mais um ponto. Exato. Ele só dá mais uma força. Ele põe ali o último tijolinho. Falou, ó, tá vendo? Todo mundo falou pra você, também. É verdade. Aí nós vamos aqui. Então, assim, isso com as drogas é um problema. Com relação à violência infantil, pra gente entender os impactos também é com pesquisa. Eu preciso fazer um levantamento, preciso fazer questionário, preciso estar vendo as escolas, a atuação do profissional, que é o que eu falei que é uma coisa que eu queria pesquisar isso, provavelmente no doutorado, que é esse impacto. Porque quando eu comecei a buscar isso, pelo menos em São Bernardo do Campo, os números são bem altos. E aí quando você vê empiricamente o que você está fazendo, né, ali no dia a dia de sala de aula, você vê resultado. Porque na primeira aula que eu falei sobre a questão do semáforo, sobre o fato de não poder tocar no seu corpo, você tem que pedir ajuda imediatamente, chama um adulto. Ah, mas se o adulto da sua casa talvez não te ouvir, porque acontece. Eu contei pra minha mãe, ela não acreditou em mim. E acontece. Então você conta para outro. Tem a professora, tem a coordenadora, tem o policial do ProErd. E aí onde eles vêm falar mais. Então eu quero falar. Então assim, eu preciso desses dados. Em São Bernardo tem um fato bem interessante que é da policial da Cabo Patrícia, no Riacho Grande, que ela sempre, a gente sempre faz esse assunto assim, né, no meio das aulas. E quando ela trouxe à tona, uma aluna veio pedir ajuda, como acontece comumente. Quando essa aluna veio pedir ajuda, ela deu toda a orientação, encaminhamento, aí a escola, aí vai para a polícia, né? Enfim, faz todo o processo lá que a gente chama de fluxo, lá chamam de fluxo. E todas as instituições têm que estar organizadas, assistência social, né? Enfim. Aí descobriu-se que o abusador era o avô, e o avô abusou da geração inteira da família. Nossa. Ele tinha abusado das tias, da mãe, da irmã mais velha. Aí, quando chegou nela, que ela contou, a irmã mais velha disse, eu já tive ProErd com a Patrícia, fala pra ela vai te ajudar porque eu não tive coragem. Quando a Patrícia tomou conhecimento, fez todo o processo, foi a última. Ele tá foragido, ele foi processado, tá? Ele fugiu. Mas enfim, foi processado, foi pra justiça, é isso, acabou ali. Né? Porque tem que denunciar. Se não denunciar, a gente não vai saber. Mas para denunciar não é uma coisa fácil. E ainda porque a geração toda não denunciou e não é culpa delas, porque elas são vítimas. E isso elas falaram dentro da escola para você? As crianças falam na escola. Quando você dá o espaço, elas falam. Eu tive uma experiência também recente numa escola que eu estava lá, que quando a gente falou sobre isso, no meio do ano, a diretora entrou em contato comigo, a vice-diretora, né, falou comigo assim, Carlos, olha só isso aqui. Aconteceu um fato, né, de que uma profissional da educação
mostrou um vídeo para a aluna, e o vídeo continha teores, assim, inapropriados, né? Ela tinha 10 anos e tal, enfim. E ela contou pro pai. Ela falou, pai, eu vi uns vídeos assim, eu não gostei. O policial do prédio falou que se eu não gostar, tem que contar para um adulto imediatamente. Ela contou. E o pai relata, ela falou que foi o prédio que falou para ela, que era para ela contar. Então tem impacto. Mas não é só a questão do prédio, é que se você dá essa ferramenta para a pessoa entender que aquilo tá errado, que ela tem que pedir ajuda, a gente começa a dar a caminhar, a dar passos para a redução de violência. E como que vocês são, tipo, vocês estão capacitados de lidar com essas situações delicadas, né? Porque querendo ou não mexe com a cabeça da criança e do adulto também que tá ouvindo. E é muito comum, como você disse aqui, infelizmente é muito comum e é algo muito triste. Muito Tem que triste. ter muita psicóloga por isso. Aí é terapia, né? É, terapia. Mas o profissional ali, no caso, é o adulto, é um profissional, ele tem que entender que ele tem que tomar uma atitude. E aí é uma coisa que, sim, ele tem que conhecer também os meios. Por mais que eu sou policial militar, eu estou na aula com um professor, estou na sala de aula, eu estou numa escola. Então, a partir do momento que eu recebo a denúncia, que a gente chama de denúncia espontânea, eu tenho que acionar a escola, os mecanismos da escola têm que acionar as instituições responsáveis por cuidar disso. A assistente social, o pessoal da saúde, enfim, todo o fluxo que tem até o MP, chegar na delegacia, todo o fluxo que a gente fala que é da proteção da criança e do adolescente. Isso existe, é lei, está bonitinho. O que acontece é que os profissionais da área da educação precisam entender isso também. Né? Precisam compreender que a voz do professor, muitas vezes, não é só porque ele é policial, mas o professor, a professora na sala de aula pode também receber um tipo de denúncia, mas você precisa lidar com isso. O que eu vejo é que isso não faz parte do ProERD em si, das 10 aulas, mas é uma questão que, por ser policial, você está na sala de aula, você cria um vínculo com o aluno ou com a aluna, e aí, nesse vínculo de segurança, eles denunciam. Né? Como eu disse. Que é importante criar o vínculo para eles terem a presença do policial na sala de aula, quando ele tem a ideia da educação, de educador, de que ele está ali para aplicar um programa, e tudo mais, que eu acredito que os meus colegas fazem muito isso, por isso que aparece bastante caso, é essa. Então, acaba vindo coisas que não tá no programa do ProERD, mas você, como profissional, como educador, você tem que saber lidar com isso e ser profissional, respira fundo. Você fica mal? Fica. Tá? Tem casos que você chega em casa e você fala, poxa vida, que mundo cruel. Mas aí você respira fundo e tal. Né? Eu falo porque passei por vários aí que deixa assim, você sem dormir direito um bom tempo. Nossa. E aí é onde você fica assim, não, tem que ter um caminho. Eu fui buscando ali. São Bernardo, por exemplo, tem lá o Núcleo Protege, que é do município, onde eles atuam no primeiro atendimento, a violência, seja ela, né, abuso infantil, abuso sexual, contra a violência do trabalho, a exclusão, o abandono, enfim. Então, o profissional que está na sala de aula, principalmente do ProERD, ele tem que conhecer todos esses mecanismos. Ele tem que saber qual é o município que ele atua, como ele atua, quais são as ferramentas que ele tem, com quem ele vai ter que falar. E, claro, sensibilidade. Sensibilidade, porque é um caso delicado. Chegou para você, ouviu, passa, né, dá o suporte, porque tem uma coisa nisso, né? A denúncia é algo muito íntimo, né? Ela tá falando de alguma coisa que fizeram com ela, que ela descobriu ali, ou ela entendeu, ou ela queria pedir ajuda. E ela vai ter que falar isso. E ela não vai falar uma vez, vai falar várias vezes. Por isso que tem toda uma rede de proteção, e que tem que ser respeitada. Tem muita sensibilidade, como você disse, Com porque certeza. talvez ela se sinta invadida, né, ou não? Imagina assim, né? Imagina se coloca no lugar da pessoa, né? Tipo, aconteceu uma coisa com você que você não quer contar. Porque dói, e você não quer lembrar. Mas ao mesmo tempo você precisa pedir ajuda, porque precisa parar. E aí você tem aquela questão, falo, não falo com quem eu falo, né? Sim. E muitas vezes quando chega para nós, ela já contou para alguém. E às vezes essa pessoa que ela contou, que é a primeira pessoa que ela mais confia, às vezes acontece que é a mãe, né? Ou alguém muito próximo dela, talvez não acreditou nela. Né? Ah, para de falar isso aí, imagina, ele não quer fazer isso, né? Ah, seu avô, né? Imagina, não vai fazer. Ah, seu pai, né? Seu padrasto. Enfim, há uma questão ali, né? É familiar. São pessoas conhecidas. Não quer expor isso também. É um caso complexo. Precisa ser mais falado sobre isso, precisa mais ser discutido. Porque a gente vem dos anos para cá em que, assim, a escola não pode falar sobre sexualidade. Eu não estou ensinando as crianças, né, a praticarem atos. Eu estou dizendo para elas a se defenderem. Exato. Não é isso. Distorce o tema.
Eu tô falando uma criança, eu tô reforçando pra ela que ela tem mecanismo pra pedir ajuda. Uhum. Ela tem que pedir. E ela tem que pedir ajuda. É que nem quando a gente pega no caso da violência contra a mulher. Aumentou o número de denúncias, talvez porque aumentou o número de propagandas, aumentou o número de rede de apoio e rede de denúncia. É óbvio que vai aumentar a denúncia, porque o caso não vai parar de uma hora para outra. Que é uma questão de conscientização, educação, e aí vai outro caminho. Com a criança, ela precisa saber. O que a gente espera, né, aquela visão de mundo ideal, é que desde pequenininha ela já entenda isso. Exato. Por que você aprende a tomar banho sozinho? Por que você aprende a cuidar de você? Porque você tem que cuidar de você. Se alguém mexer em você e vir tocar, não vai poder, tem que pedir. E aí são as fases da vida. Mas tem que se falar. Tem. Tanto em casa como na escola. É, Quanto... todo lugar. Aí, né, respondendo a pergunta, depois de toda essa volta aqui, é pesquisa, precisa de análise, que a academia venha, se aproxime, veja, levante os dados, porque aí eu tenho dados concretos, né? Porque eu não posso também ficar no achismo. Ah, o RED tem um bom impacto. Provavelmente. É o que eu acho, é o que eu vejo no meu dia a dia. Sim. Mas eu preciso ter isso escrito, documentado, pesquisado e bem. E algum desses exemplos que você deu, algum deles ajudou? Ou não precisa ser só esses ou outros, por exemplo, relacionado a drogas, enfim. Algum desses exemplos ajudou a transformar a vida de alguns alunos em risco? Em risco? Em situação de risco? Muitos. Eu tive. Acho que os mais emblemáticos para mim foi esse da criança poder pedir ajuda. Né? Eu tive uma aluna que ela. Foi esse ano, inclusive, que ela relatou o caso, ela procurou a rede de ajuda e ela tinha sido abusada por o irmão, que é filho do pai dela, né? E aí o caso foi muito sério, muito grave e tal. Uhum. E ela estava numa situação complexa, que assim, a mãe estava confusa, estava tentando, mas estava todo mundo negando. Não, imagina, ele não fez isso, ele não fez isso. E quando ela estava na casa do pai, né, com a madrasta, o rapaz foi lá no quarto, né, enfim. E aí ali ela ficou mais forte. Ela já estava, né, numa rede de ajuda, mas ela se sentiu mais forte, mais confiante para ir. Tanto que em muitos pontos das aulas, né, no final a gente tem uma redação que eles escrevem lá, e na redação dela ela falou muito sobre isso. Né? Ah, eu entendi o que é, agora eu não vou deixar mais. A violência tem que ser combatida, as pessoas têm que entender mais. Talvez essa pessoa seja alguém que vá ali levantar a bandeira do combate à violência. Né? Eu tive um caso também, aí era de violência com relação ao envolvimento com crime, que era um menino de 12 anos, ele tinha 11, e ele estava fazendo 12 no quinto ano. Isso daí já é uma idade muito avançada para estar no quinto ano. Uhum. Exato. E ele tinha uma questão familiar muito complexa, né? O pai dele estava no sistema prisional há muito tempo, ele não conhecia o pai dele, biológico, o padrasto também era ingresso no sistema prisional, mas isso não é questão da violência, era que ele convivia com questões ali de abandono pela própria mãe. E como o pai dele ele não conviveu, eu não sei por que ele não visitou e tal, mas ele não conviveu com o pai dele, a mãe dele tinha problemas com dependência química. Uhum. Então a mãe dele tinha ele mais dois, e ela estava grávida de mais um. Nossa. Uma menina, E ele era como se fosse o que não era bem-vindo na casa, sabe? Ele foi para abrigo 2 vezes, ele fugiu as 2 vezes do abrigo. Ele relatava, e aí a gente pegou um vínculo bem interessante, que ele relatava que a coisa mais interessante de estar no abrigo era comer lasanha. Que ele nunca tinha comido lasanha na vida dele. Muitas vezes ele sumia da escola porque ele estava pedindo dinheiro no farol, essas coisas com os outros meninos mais velhos. E ele falava, né, porque eu preciso ajudar dinheiro para comer um lanche, né, do restaurante famoso, que ele nunca tinha comido. Então, eram sonhos de criança. Ele estava praticando isso. Aí ele acabou andando com uma galera mais velha. E nas aulas de dizer não e sair de problemas foi onde chamou a atenção dele, porque ele tinha sido pego furtando uma moto. Nossa. Aí, quando eu falava isso nas outras escolas, principalmente escolas particulares, o pessoal se espantava. Nossa, mas ele tem 11 anos e sabe pilotar uma moto. Pois é. Né? Essa é a realidade dele. Né? E aí você pode dizer que esse menino é inteligente, ele tem um baita potencial. Porque ele sabe aprender, ele tem habilidades. A questão é que ele está usando em coisas que não são legais. E ele não tem referências de coisa boa. Exato. Né? Toda aquela questão ligada à violência. E é isso que a gente tem que lembrar. Tem problemas, né? Tem situações ali que precisam ser revistas, né? E é uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça. Se eu tenho uma criança que está cometendo um ato
violento. E ela era violenta, ele era um menino bem violento. E ele agredia as meninas muito. Nossa. E aí fazia muito sentido, porque a mãe excluía ele, né, e tal. E não E sentia a mãe é permissão. uma mulher feminina. É, a mulher e tal. Então a figura feminina na cabeça dele já tinha uma questão, enfim. O que a gente tem que lembrar é uma criança. Ele é uma criança. Por mais que ele tenha esse comportamento, ele é uma criança e nós precisamos cuidar. Não tenho que criminalizar esse menino ainda. Então não é essa a ideia. É cuidar, é dar suporte para ele entender que o que ele está fazendo está errado, que ele precisa mudar de ali. Se ele vai mudar ou não, é outra coisa. Mas eu preciso, tanto quanto o Estado, políticas públicas, escola e família, eu tenho que entender que eu tenho que ter alguma coisa que está errada ali. Tanto que a mãe perdeu a guarda 2 vezes, né? Aí ele acabava indo para casa da avó, mas a avó era dependente de álcool, é alcoólatra, então ele ficava lá, ficava abandonado. Também é um complexo. Esse menino fez ficar uma semana sem dormir. Por quê? Porque ele veio pedir ajuda. E aí foi uma das poucas vezes que você se sente impotente, se fala, aí o que eu faço? Porque eu não tenho como ajudar ele. Aí eu fiquei pensando Toda como. família não tem uma própria. E ele fugia do abrigo, ele era inteligente nesse E o abrigo não é legal mesmo. não Muitas vezes o abrigo, por ser uma instituição terceirizada e tal, os profissionais estão lá, não todos, tá? Tô criticando os abrigos, mas assim, tem que ser visto como ele é feito, como é tratado lá. Não é uma coisa. É legal estar com a família. Não pessoas que você não conhece. Porque Eu lá acho que você é bem tá isso. preso, né? Você tá num sisteminha ali, tipo, você tá com outras pessoas, enfim. Né? Tem muitos abrigos que se ajudam mesmo, mas assim, enfim, não é pra estar lá. O abrigo é o último caso. Não tá lá porque realmente tá muito vulnerável. Ele caiu nisso. E ele veio pedir ajuda. Aí eu conversava com a diretora. Eu falei, poxa, e agora? O Pedro veio falar. Desculpa, né? Ele veio falar comigo. Essa parte você escolhe. Ele veio falar comigo. Tal. Ele veio falar comigo, e agora? Ai, puxa, Carlos, aí, e agora? O que a gente faz? Aí foi pensando. Aí começa a conversar. Aí liga pra reger ajuda das prefeituras. Bom, já tá trabalhando. Então não tá aqui. Departamento de esportes. Será que eu consigo colocar esse menino em esporte e tal? Não dá, porque ele tem 11 anos, é responsável da família levar. ONGs. Tem várias ONGs. Empresas famosas. Não pega. Não acolhe. Não acolhe? Não acolhe. Tá longe, não tem Caramba. atuação. Porque se eu tenho uma ONG que atua, por exemplo, em São Paulo, não dá pra ela ir lá. Ele tem que ir até ela. E ele tem 11 anos. Ele tem, a É família difícil. tem que levar. E a família. Não vai levar. Não vai levar. Ele tá lá porque ele tá nesse estado por causa da família, né? Por causa de tudo um pouco, tudo. né? Tudo um pouco. Falta políticas públicas para ele, falta acesso, ele não tem referência, ele tá num ambiente bem complexo. E aí você fica naquilo, né? A escola fez de tudo para segurar ele o máximo que ela podia. Trabalhou, trouxe ele para ficar no integral, quando não era integral, mas fazer atividades com ele à tarde. Enfim, você vai Pra fazendo tudo que você entreter, pode, né? para entreter e dar caminhos. Cara, vai que se você ficar aqui, você vai dar ruim. E ele sabia. Porque uma coisa que ele falou pra mim que pegou muito era assim, como é que eu não faço isso? Porque se eu disser não pra eles vão bater na minha porta. Eles vão me chamar. E aí eu fico como? Porque eu vejo eles todo dia. Essa galera aí. E agora? E eu não tenho uma resposta pra isso. Eu não tenho uma resposta pra isso. Infelizmente eu não tenho. Eu queria ter uma resposta dizendo assim, não, tem uma política pública aqui no teu bairro que, né, tem parte esportiva, tem parte educacional, tem acolhimento psicológico, tem tudo para você ir lá e você vai ser. Porque se ele não quiser, é uma outra questão. Mas eu não tenho essa referência, não tenho para onde encaminhar, sabe? Não tem quem leve, não tem Não quem tem quem ajude. leve, não tem quem ajude. E os equipamentos públicos, eles não estão na periferia. Os equipamentos públicos de qualidade, eles estão no centro. Então você encontra muitas coisas boas no centro. No centro de São Paulo, tem tudo aqui. Mas quando você vai pro Grajaú, já não tem tanto. Ou quase nada. Você vai para São Mateus, não tem quase nada. Então o jovem que está lá, a criança da periferia, ela é privada de muita coisa. Então se você já tem a questão da família, que já tem uma condição ali precária, né? Às vezes não é nem questão de violência, mas de trabalhar, para sustentar e ter o básico do básico. Eu tenho uma criança que está crescendo sem referência. Sem nada. A única instituição é a escola. E a escola começa a ficar cansativa para ela, porque a escola não dá tudo que ela precisa. Não ajuda. Não ajuda. Ajudar da maneira que Dá pode, que né? pode, porque a escola tá para ensinar outras coisas, né? E ela acaba colhendo. Uma coisa que me dói muito, por andar em muitas escolas, é que eu tô numa escola que tem um aluno como esse, que falta tudo para ele. Falta tudo, né? Falta tudo mesmo. Tirando a escola que tá ali, falta tudo. E eu vou para outra escola que custa caríssimo, e tem tudo. Tem tudo.
Tem tudo. A grande Imagina um menino desigualdade, desse que né? apresentou cabelão, imagina um menino e ele desenhava super bem. Desenhava super bem, ele fazia desenhava um desenho super bem. Ele ficava na sala desenhando. Aí eu ficava brincando com ele, ele falou assim, e aí, você desenha bem. Ah, talvez seja um tatuador, então. Pô, é legal, uma bela profissão, é uma arte, é isso. Só que ele não tem ali, sabe, o estímulo, O o incentivo. A gente tava incentivo. falando disso na última entrevista que a gente fez, de, tipo, perder talentos por conta da desigualdade. Perder oportunidades. Perder oportunidades por causa Muitas da vezes desigualdade. Não, a desigualdade acaba com tudo. A desigualdade cria violência, a desigualdade mata pessoas, Sim. a desigualdade cria problemas sociais, a desigualdade E isso é muito é triste, discrepante. porque infelizmente a maioria é a realidade da maioria das pessoas no Brasil, né? No Muito mundo triste. A desigualdade que tem é é enorme. grande. A gente vive na história do planeta a maior faixa de desigualdade. É. Mais que o feudo, por exemplo. A maioria estava em precário, Uhum. né? Tinha pouco. Agora você tem uma quantidade de pessoas pequenas que tem muito, mas é muito assim, sabe? Tipo, É. eu fico assustado quando eu vejo que uma pessoa tem na conta dela mais de 2 bilhões, bilhões. É. Não dá nem para mensurar isso em quantidade. E aí eu tenho uma família que tá se mantendo com R$ 600. É. Então isso é violência, na minha opinião. Isso é violência, isso é doído. E aí eu tenho, eu vim no caminho para cá, ouvindo alguns podcasts também, e aí eu no meio tava passando propagandas de escolas. Ah, as escolas mais sucedidas do Brasil. Poxa, as escolas mais sucedidas do Brasil custam R$ 10.000 por mês. Ninguém não, né? Só uma pessoa realmente muito tem bem fila. estabelecida. Tem escola que a família já matricula antes de nascer. Nossa, É, eu nem sabia que podia fazer tem. isso. Também não sabia, achava que nem tinha. Eu falo aos meus alunos, falo, gente, vocês têm que entender o mundo que a gente vive. Porque isso é violência. Sabe? Não tô certeza. querendo dizer que não tem que ter escolas particulares, tudo bem. Mas olha só onde eu tô. Eu tenho uma escola que tem uma mensalidade de 15 mil, 10 mil, 5 mil reais por mês, e eu tenho escolas que estão, né, corda no pescoço para sobreviver. Eu tenho criança que fala inglês, espanhol, japonês, que toca violino, com 10, 15 anos, 10, 12 anos, e eu tenho criança como esse menino que estava em abrigo, sabe? Aí pega tudo que vocês falaram. A situação da escola hoje, ela precisa entender que o modelo sala de aula fechado, quadrado, tá um pouco ultrapassado. Tá. Demais. Acho que tem Todos bastante. que passam aqui falam isso. Porque eu até brinco que tem uma parábola bem interessante. Não sei se é parábola, eu sei que eu vi em algum lugar que se alguém tivesse dormido no século XIX e ela acordasse hoje, ela ia se deslumbrar com tudo. Menos com a escola. Menos com a escola, que é igualzinha. Tudo É um mudou. professor, uma professora, sala de aula sentado, faz o que eu tô mandando e faz uma prova. Muitos falam que parece uma prisão. É uma prisão. A escola estadual tem grade. Inspetor. O nome Nossa, inspetor vem escola. da questão de inspetoria de fiscalização. Você fecha a grade, abre o portão. E aquele barulho parece que você tá num presídio mesmo. Pá! Aqueles cadeados também. Pum! Aquelas quadras. Parece que é banho de sol. Exato. É uma, né? Um Você time tem aí de sol. 45 minutos para tomar um solzinho, correr um pouquinho e volta pra sala. Pô. Aí eu tô falando de ensino integral. O ensino integral, você não tem material e condições para dar ensino integral, porque o discurso político vem nisso, né? O discurso político é diferente da política pública. Exato. Esse que é o problema também. Ele tá longe da política pública, porque o discurso político ele quer voto. Então, é bonito falar que eu vou ter ensino integral para todo mundo, mas você viu a escola como é que ela tá? Tá A com mesma sonho, coisa que a proibição do uso do celular. A mesma coisa que a proibição do celular. Vamos proibir o celular, tá? Qual é qual é o processo pedagógico disso? Tem estudos que dizem que o celular causa problemas, educação e tal. Sim, né? O uso excessivo do celular também está na questão do vício, Sim. da dependência. Tanto que os aparelhos são obrigados a colocarem lá o marcador de uso. Tá, beleza. Até aí eu sei. As redes sociais, principalmente TikTok, Instagram, eles são obrigados a colocar faixa etária. Beleza. Que te consome. Agora, qual a parte pedagógica? Só proibir, eu provoco o Estado de uma coisa dizendo assim, tem uma lei. E aí vira discurso político. A questão pedagógica, né, bem freiriana mesmo, é ensinar. Preciso discutir isso. Porque eu tenho uma criança de 10 anos que ela não está usando ainda lá na sala de aula. Por que com 12 ela vai querer usar? Porque está todo mundo usando? Será que é só isso? Será que eu não tenho outra ferramenta para dar para ela no mundo digital? Exato. Porque só livro é chato, né? Muito. Pegar aquele livrão, puf, vira, página.
Escreve na lousa, pelo amor de Deus. Eu tô discutindo o assunto, tá fazendo sentido entender geografia? E hoje o professor tem que entender isso. Se eu falar que, né, os portugueses vieram em 1500 para o Brasil e aqui eles descobriram uma terra maravilhosa, pô, peraí. Será que foi isso mesmo? Uhum. Porque quando eu ouvi isso na minha escola, eu não questionava. Mas aí agora, deixa eu ver se é isso mesmo. E aí eu tenho um monte de documentos e pesquisas dizendo, não é bem assim. Então, ser professor hoje é discutir, é conversar. Eu acho que eles podiam, talvez, eu sei que é algo muito elaborado, muito difícil, mas talvez mudar a forma didática, a metodologia dentro da escola. Como que eles ensinam, como que eles aplicam. Porque, por exemplo, você falou do livro. Eu acho que o livro, na minha opinião, é algo muito importante. Só que, por exemplo, vai proibir o celular. A gente não tem apostila, a gente precisa tirar foto para conseguir aplicar. E eu acho que com o livro, com, por exemplo, a instrução do livro, ele pode pelo menos usar o livro e ensinar de uma forma didática diferente, que interessa mais alunos. Por exemplo, como você disse agora, aquela coisa chatona. Realmente, livro pode ser algo muito chato, mas às vezes o professor. Quer dizer, É um livro que eu tô falando, um livro didático, né? É. Vamos para os livros né, de literatura, que são maravilhosos. Esses precisam estar na sala. E as pessoas precisam ler, né? Aí sai o resultado aqui, o brasileiro, né, diminuiu o número de leitores. Tem escola que nem tem biblioteca também, né? Muitas escolas não. Uma biblioteca. Pelo menos as que eu vou, pessoas periféricas. Muitas não tem. Ou a biblioteca é um local onde tem uns livrinhos básicos lá e assim, tá, e aí, o que eu faço com isso? E a ideia é essa. Se você chegar para muitos dos meus alunos, se você chega para os alunos e falar assim, vamos ler o livro tal. Por que eu tenho que ler um livro? Eu vi adolescentes fazendo podcast falando que não precisa ir para a escola. Eu tô ganhando muito dinheiro agora, não preciso mais de educação. Cara, calma, meu. Não é assim. Isso aí é o que mais tem hoje em dia. E muitos adolescentes se influenciam, acham que vão conseguir ser igual a eles. Não vai conseguir. É igual quando eu era adolescente, eu sempre falo para as crianças, quando eu dou palestra, eu falo assim, quando eu era adolescente, eu tinha duas referências de sucesso. Ser jogador de futebol e ser pagodeiro. Tentei as duas, não deu. E aí? Tá fluindo, mas vamos para o nosso segundo quadro, que é a placa fala. Funciona da seguinte forma. A gente tem 5 plaquinhas, cada uma com um tema. Você pode virar todas e escolher um tema para você comentar sobre. Falar bastante. Eu já falo muito, né? Imagina. Falar sobre aquele tema. Não precisa escolher as cegas. Pode virar, pode ver qual que mas acho que as cegas é mais legal, né? Se você quiser, não, pode escolher as cegas. Não, vai fazer igual aqueles jogos de TV. Ver. Violência juvenil. Sobre isso. Mostra lá pro... É o universo. Violência juvenil. Violência juvenil. Falar de violência juvenil é falar um pouco do meu mestrado. A minha dissertação de mestrado, ela aborda desde sempre, né, com a minha orientadora Camila Dias, a gente está trabalhando sobre a exploração da mão de obra infantil no tráfico de drogas. E de um olhar, assim, do adolescente como um trabalhador explorado e precarizado. E não como um criminoso. Mas ele tá no tráfico. Tá. Mas por quê? Ele precisa, né, na maioria porque é a opção mais viável, talvez. Uhum. Porque é a referência que ele tem. Porque é o que tá pagando melhor. Enfim. E essa sistemática é preciso ter atenção. Falar de violência juvenil também é discutir a questão da minoridade penal. Ficou muito em pauta. Não resolve o problema. Não é diminuir. Daqui a pouco eu tô prendendo criança de 12 anos. Uhum. Não é isso. Volta na ideia de instituições, família, educação. Eu tenho que dar suporte. Falar de violência juvenil é dizer da precariedade e da exclusão dos alunos, dos adolescentes das periferias. Porque quanto menos eu tenho, quanto menos opção eu tenho, mais voltado para a violência eu vou estar. Isso daí é uma matemática bem básica. Né? Não dá para você dizer... E aí é uma coisa que nós temos alguns discursos também, muitos discursos políticos que a gente vê hoje em dia, que assusta um pouco, é que a culpa é de quem praticou. A pessoa ela praticou um ato, uma violência, o que eu tenho que entender é por que ela chegou naquele ponto. O que causou todo aquele processo. Da onde ela veio, que meio que ela nasceu, das condições que foram ofertadas para ela, para que aí eu entender por que ela chegou naquilo lá. Por que ela roubou uma moto, por que ela pegou numa arma, por que ela foi pro tráfico, submeter àquela precarização. É isso que é falar de violência juvenil. É um assunto muito complexo.
mas muito importante, tá? Né? Da mesma complexidade, é a mesma questão de importância. Porque o que eu vejo, né, em políticas públicas no Brasil é que a gente olha para a questão da violência juvenil com olhar penal e não com o olhar da prevenção e do suporte. O olhar penal da punição. E é um discurso que vende, né? Vamos punir mais, vamos prender, não, vamos diminuir a idade penal, vamos... Mas ninguém pensa em, tipo, ajudar e realmente evitar que isso Por que aconteça. tá acontecendo. Eles pensam na consequência, tipo, em penalizar Prender. Não que eu não tenha que ter, né, as leis e tal, elas estão aí. Agora a questão é, como eu evito que um jovem chegue nesse ponto? Qual é o processo? Quais são as políticas públicas mais eficientes? Quais os equipamentos públicos que eles têm que estar atendendo? Porque vamos lá, eu nasci numa família, num barraco, numa casa pequena, numa comunidade, em que eu tenho que andar muito para ir para uma quadra, quando tem. Os campinhos já acabaram, estão virando condomínio. E aí eu não tenho um equipamento de diversão e de acesso. O que eu tenho de acesso, muitas vezes, até da minha idade ali, é o que eu vejo os outros adolescentes já fazendo. E que muitas vezes não é legal. Porque eles também não tiveram outras referências. Eu não nasci numa escola que tem piscina. Eu não cresci numa escola que me deu aulas de música. Eu não cresci numa escola que me ensinou inglês. Isso é exclusão. Sim. E por mais que eu fale assim, então vamos ter inglês no primeiro aninho. Tudo bem, como que você vai fazer isso? É só isso que resolve? Não. Então vamos dar ensino integral para as crianças não saírem da escola e não ficarem na rua. Mas ficar na rua não é problema. O problema é eu ter as opções corretas para poder escolher. Sim. E eu saber o que eu quero. Eu não tenho que ser aquele adolescente que tem que ficar pensando assim, não, eu só tenho 3 ou 4 profissões de sucesso na minha vida. Né? Ou ficar famoso. Tem que ser aberto para tudo. Eu tenho que estar aberto para tudo. Eu tenho que dar essas condições. Sim. E a sociedade cobra muito isso, né? Ela não te dá as condições. Então você parte de uma pista de corrida da vida muito atraso. Quem está em escolas de 15, 5, 3 mil reais, você está muito atrasado. Aí você, na questão educacional, você está lá atrás. Na questão institucional, você está atrás. Na questão de família, você está mais atrás. Aí vem todas as outras que vão vindo com a sociedade. Questão racial, questão de gênero, e parará e parará. Então, a sociedade que a gente vive hoje, ela tem um foco em cobrar. Ela cobra resultado. Sim. Se você não for tal coisa, você não é sucesso. Então, o sucesso está lá. Eu tenho que ser bem-sucedido. Mas quem que é bem-sucedido hoje em dia? Fala pra mim. Você conta essas poucas pessoas aí, que aí é um problema. E quando eu pego aquela pessoa que ela se deu bem hoje nas redes sociais, é menos de 1%. É um Neymar da vida. Querendo ou não, é uma sorte, né? Aí o cara recebe um baita prêmio que ele foi o melhor do mundo e diz, sim, todo mundo pode chegar aqui. Eu tô dizendo para as pessoas, opa, então se eu não chegar lá, eu sou incompetente. É igual aquela frase eu tenho as mesmas 24 horas que você. Nossa, Não daí é é pra assim matar a gente, né? Você tem as mesmas 24 horas que eu. Eu falo, não, eu tenho o mesmo ciclo solar que você. O problema é que nesse ciclo solar que nós temos aqui, enquanto você tem tempo para ir para academia, para ler um livro, para fazer um pilates, depois fazer seu trabalho com calma no escritório com ar-condicionado tudo bonitinho, eu tô 2 horas no transporte público, eu tô levando minha marmita para esquentar em algum lugar, eu tô voltando. Isso quando eu tenho emprego. Então, muitas vezes está procurando e não consegue. As 24 horas não tem 4 horas de ônibus. Ou linha vermelha. Trabalho pesado, carregar. Tipo, igual. É a mesma coisa que o Neymar falar. Eu tenho as mesmas 24 horas que um pedreiro que trabalha embaixo de sol, que carrega cimento. Não é assim que funciona. Não rola. Ainda bem que ele nunca falou. Se falasse também, seria bem tosco. Mas é isso, a violência juvenil está ligada a essas faltas. A exclusão de tudo. E aí você cresce na periferia, fala por mim mesmo, você olha para trás e fala assim, por que os meus colegas não... Por que eu mesmo? Eu falo todo lugar, eu sempre digo isso, eu saí do ensino médio, eu estudava à noite, e eu acreditava que bolsa de estudo era uma sacola de livro. Porque uma professora chegou na sala de aula, no 3º ano do ensino médio, e falou assim, vai ter uma bolsa de estudo, um cursinho, quem que vai querer falar comigo? E aí eu olhei pro colega e falei assim, esse é o pior.
eu não saber uma coisa. Todo mundo não saber outra. Sim. Aí eu ia pra ela e falei assim, pô, mano, que bolsa de estudo? Sei lá, o pessoal vai gostar de ler. Aí eu falei, você vai pegar um pro outro? Eu não, vou ficar carregando livro pra quê? Nossa. Eu não sabia o que era bolsa de estudo. Quando eu descobri que era bolsa, eu passei uma vergonha. Eu fiquei, puxa vida, o que eu falei? Era algo muito... Aí que você entra na universidade, eu entrei por ações afirmativas, todo o processo de política pública que me permitiu estar numa universidade pública e poder estar aqui falando com vocês dessa forma. Aí você chega lá, também tem um discurso que não faz parte do que eu vivi. Eu não sabia muitos termos que foram usados lá na universidade, eu fiquei com vergonha de perguntar. Falei assim, todo mundo sabe, menos eu. Aí quando eu perguntava, ainda você ouvia assim, nossa, mas você não sabe disso? Ah, você não leu? Ah, mas você... E eu não tenho as mesmas 24 horas que a galera tinha lá. Uhum. E eu ouvi muito isso na própria universidade. Será que isso aqui é pra você? Você tá mesmo no lugar certo? Pensa bem, hein? Vê se você quer fazer isso. Fazendo mestrado, eu ouvi palavras como essa. Nossa, eu achei que você não ia conseguir. Nossa, que E isso existe, é o tempo todo. Uma colega minha defendendo uma tese dela dizendo isso, as pessoas que acessam a universidade, muitas periféricas, negras, pessoas... É violência. Ela tá nos lugares que a gente só vê quando bate muito forte. A violência juvenil é o fato de uma criança, um adolescente crescer num ambiente sem nada. Aí já começa ali. Se eu tiver que precisar de um hospital e o hospital tá com uma fila enorme, já é violência. Que eu vou ficar muito chateado. E aquilo vai ficando dentro de mim. Aí depois não adianta falar que a culpa é da pessoa que fez. A culpa é de todas as instituições que não olharam para aquilo. Uhum. Bom, nosso podcast, felizmente, está chegando ao fim. Mas a gente tem uma última dinâmica para você, que a gente vai te dar um quadro, uma lousa, e você tem que escrever uma frase que você escreveria para todos os jovens alunos do Brasil inteiro. A gente vai te dar ali. E aí você pode ser uma frase, um texto, uma palavrinha, você achar melhor. E enquanto ele escreve, a gente vai mostrar as nossas garrafinhas, que se você quiser apoiar ou ajudar a gente, ela está apenas por R$ 35. Nós temos as cores verde, neon e roxo. E é isso. Apenas R$ 35. Ó, ela deitada. É difícil, hein? Ai, Gente, meu vizinho caiu. A pessoa não entende. Vamos ver, vira ali pra cá. Dá pra ver? A educação só será transformadora se as desigualdades forem Se as desigualdades não forem extintas. educar é construir, educar é Transgredir. Ai, porque tava. foram extintas. Se desigualdades forem extintas, educar é transconstruir, educar é... Que lindo, que frase linda. E cabe muito que É de uma educadora famosa, Bell Hooks. Mudei um pouquinho algumas coisas, ela que não desculpa. Desculpa. Essa Bell Hooks sabe. Bom, Carlos, a gente agradece muito por você ter vindo aqui, por você ter aceitado o nosso convite. O que você achou? Eu achei maravilhoso. Se deixar, eu fico aqui o dia inteiro falando. Eu adoro conversar e esses assuntos me instigam bastante. Eu fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito feliz mesmo, lisonjeado e participar do projeto de vocês. E todo sucesso do mundo para vocês, que isso continue acontecendo e transformando, né? Educação, crescimento e transformação. É assim que a gente consegue. Do mesmo jeito que a gente falou que existem várias ferramentas que a gente pode estar usando, essa aqui é uma delas. E é uma positiva, é uma boa, né? Que ela chegue nos ouvidos, nos celulares, nos tablets, nas TVs de muitas pessoas, principalmente daquelas que precisam entender a importância da educação e da transformação. E que isso mobilize, né? Tanto a ponta, que é a linha de frente, que políticas públicas a gente chama lá de o agente de rua, né? Os professores, os coordenadores, os alunos, a buscarem a melhoria para eles, e que a outra ponta, que são os agentes de políticas públicas, gestores, políticos, né? A eles entenderem que política pública não é discurso político. Política pública tem que ser aplicada. E isso tem que ser efetivo. E toda a sociedade tem que estar discutindo. Não adianta só cobrar. Preciso mobilizar. E esse programa de vocês é um mobilizador. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a você também que assistiu até agora o nosso episódio. E se você é um especialista, um aluno e quer participar, não esqueça de entrar no nosso Instagram, no link, acessar o Forms, colocar seus dados lá
E quem sabe você não tá aqui. Muito obrigada, um beijo, tchau! Tchau.